Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui, semanalmente, nós postamos um resumo das lições da Escola Bíblica Dominical. E nesse primeiro trimestre de 2025, nós vamos estar estudando em defesa da fé cristã. Então, nós somos chamados, Judas, na sua epístola, no verso 3, ele diz que nós somos chamados, a batalhar pela fé que uma vez foi nos dada, relacionado à verdade do Evangelho. E nessa primeira lição, nosso comentador ele diz quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, a unidade da igreja é que a igreja ela foi estabelecida sobre um firme fundamento. Jesus Cristo, ele é o Salvador, ele é o Senhor. E dentro dessa unidade, nós entendemos que há somente um Deus, há somente um Senhor, há somente um batismo, há somente uma fé, há somente um Espírito, há somente o quê? Uma verdade. Então, a unidade da igreja ela está fundamentada no Pai, que é aquele que planejou a salvação. Em Jesus Cristo, que é o autor da salvação. E no Espírito Santo, que é o mantedor da salvação. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a igreja ela é ameaçada por heresias. E heresias são desvios graves da verdade bíblica, que compromete esses fundamentos essenciais da nossa fé cristã. Então, o cristão ele é desafiado a defender a sua crença, aquilo que ele acredita. E isso precisa ser exercitado sobre a luz das Escrituras Sagradas. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele no seu sermão escatológico, ele deixou bem claro que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, que muitos seriam enganados por eles. Então, a igreja, os apóstolos, tanto Paulo como Pedro, ele fala que após a sua partida, surgiriam no meio da igreja lobos, devoradores. Lobos são aqueles que são inimigos da nossa fé, que combate contra a verdade bíblica, a verdade do Evangelho. E nós precisamos reter essa verdade no nosso coração. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós vamos ver que Paulo, ele escrevendo lá em Atos, ou melhor, Lucas escrevendo Atos Apóstolos, ele diz, a fala de Paulo, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, os líderes, eles são exortados, são chamados a proteger, a guardar, a dirigir o rebanho no caminho da verdade. Então, o líder, ele tem que estar preocupado com o ensino genuíno
das Sagradas Escrituras, para que os membros do corpo de Cristo sejam vacinados contra essas heresias. Então, o púlpito da igreja não é lugar para show, não é lugar para filosofias, ideologia, não. É lugar para que a palavra de Deus seja ensinada, a palavra de Deus seja levada aos corações dos homens, para que a fé em Deus ela seja sempre uma fé ativa, uma fé fervorosa, crendo naquilo que as sagradas escrituras nos ensinam e nos revelam a respeito dessas verdades estabelecidas por Cristo ali quando ele funda o que? A sua igreja. E o que é uma heresia? É uma seita. Então, a heresia, ela é uma crença, ela é uma prática contrária aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E nós vamos ver que essa heresia, ela pode trazer o que? Um surgimento de um novo grupo de pessoas em prol desse pensamento, dessa ideologia contrária às Sagradas Escrituras. Então, seita é um segmento que se diz evangelho, mas na verdade eles estão seguindo que um outro evangelho, da qual nós vamos ver ali que havia o que Paulo, quando ele escreve a igreja da Galácia, nós vamos ver que havia os judaizantes. Eles queriam adicionar a lei, os rituais ali da Torá como meio de salvação. E nós sabemos que o único meio do homem ser salvo é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Então, seita, ela sempre vai procurar adicionar alguma coisa à palavra de Deus, acrescentando coisas extras bíblicas como um meio de salvação. Ou vai subtrair algo das escrituras, né? Atacando principalmente o que? A deidade, a divindade de Cristo, ou subtraindo algo da sua essência, porque alguns vão dizer, né, alguns heréticos, algumas seitas, que Jesus Cristo, ele é um ser criado, né, que ele não é todo poderoso, ele teve o que? Uma existência. Então eles querem subtrair o que? A divindade de Cristo. Assim como o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai tem todo o poder, o Filho tem todo o poder, o Espírito Santo também tem todo o poder. Então, esse grupo, além de querer adicionar, outros subtrair, aqueles que querem multiplicar o quê? Algo às Escrituras Sagradas. Então, nós sabemos que a Bíblia é o único livro de nossa conduta, que nos guia, de nossa regra de fé, mas nós vamos ver que essa seita, eles trazem o que é uma heresia, eles querem trazer o que? Um outro livro, ou uma outra obra em pré de igualdade com as Escrituras. Mas isso é uma heresia totalmente pervertida e destruidora. E sem aqueles que querem dividir o que é a fidelidade de Deus com uma pessoa ou uma organização. Nós vamos ver que isso traz o que? A quebra dessa unidade, porque Jesus Cristo, ele é o centro de todas as coisas. Não há como o homem ser salvo através da pessoa bendita de Jesus. Então, nem sempre o que uma heresia, ela vai trazer o que uma ruptura dentro da comunidade. Como nós vamos ver que dentro do judaísmo havia o que os heréticos, os saduceus, né, que eles não criam que em anjo, eles não criam no mundo espiritual, mas eles estavam ali dentro do grupo religioso do judaísmo servindo o que
a Deus, segundo eles, mas eles não criaram uma nova religião, mas estavam dentro do judaísmo. Também temos os essênios, temos os fariseus, então eram grupos, né, partidos que estavam dentro dessa comunidade, mas que não separaram. Nós vamos ver que quando a igreja é fundada, nós vamos ver que eles acham, né, que está surgindo uma seita dentro do judaísmo e está tendo um partidarismo, mas na verdade não. O judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra. Nós vamos ver que o cristianismo tem muitos elementos da fé judaica, porque do judaísmo veio o Cristo, veio a salvação. Mas os ritos cerimoniais, religiosos relacionados à lei, isso não cabe dentro do cristianismo, né? Então Paulo ele traz o que essa orientação, né? Adverte que não haja no meio da igreja o que essa divisão, essa aireges, que é a heregia, né? E ele condena toda inovação doutrinária. Então nós vamos ver que tem surgido nesses últimos dias o que heresias de perdição, né? Que eles fogem o que do cristianismo bíblico, trazendo o que uma mensagem centrada no homem, centrada nas coisas, centrada o que nos prazeres, no hedonismo. Então, a mensagem bíblica da liberdade cristã, ela não confunde com libertinagem. A prosperidade cristã, de ter a paz de Deus, a paz com Deus, a alegria do Espírito, não se confunde o que com o evangelho materialista, o evangelho da prosperidade que estão pregando aí fora, dizendo se você não é próspero porque você está em pecado. Então, isso aí são heresias, né? Então, tem essas mensagens que não tem nenhuma consistência ou firmeza na verdade, que são ensinos que ferem o que as sagradas escrituras. Mas nós somos chamados para estarmos comprometidos o que com a verdade cristológica, com a verdade que está em Cristo. Há um só Deus, subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma só fé. Somente Jesus Cristo salva, somente Jesus Cristo liberta, somente Jesus Cristo garante o que? A eternidade para o homem. Quem crê em Cristo está salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, essas heresias, elas traz argumentos aparentemente lógicos e atrativos, distorcendo que essas verdades centrais da fé cristã, levando as pessoas a um desvio do caminho da qual o levarão à perdição se não manterem o que nos rudimentares ali da sua fé quando eles aceitaram a Cristo. Então, nesse primeiro trimestre, nós estaremos trazendo o que vários assuntos relacionados à defesa da nossa fé, da nossa crença, da nossa esperança, relacionado ao nosso Deus. Então, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Até uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo. Fique na paz do Senhor.